Muito bem. Vamos então agora fazer a revisão do conteúdo de filo para a prova de filo que também vai ser na semana que vem. Vamos lá, deixa eu ver aqui o assunto que vai ser abordado. Anotem aí, tá bom? Beleza. Fernanda, vai ficar de olho para não deixar ninguém de fora aqui. Eu vou estar mais atento aos alunos que querem entrar. Então é o seguinte, primeiro assunto, senso comum e conhecimento filosófico, página 17. Então, lá na página 17, a gente vai estar abordando a diferença entre o conhecimento filosófico e o senso comum. Senso comum é aquele conhecimento que você adquire. Opa, peraí. É o conhecimento que vem de geração em geração, sem comprovação científica, e o conhecimento filosófico é um conhecimento que tem por objetivo uma argumentação válida, um raciocínio lógico, intenção e a tentativa de ver o objeto da reflexão como um todo, né? Ter desprendimento, um olhar mais geral do assunto a ser tratado e sempre na busca de um conhecimento lógico, racional e de uma argumentação legítima, verdadeira, né, e que possa ser refutada. Então, existe uma diferença entre o senso comum e o conhecimento filosófico, tá bom? O texto sobre isso você vai encontrar na página 17. A atitude filosófica, que é a característica do conhecimento filosófico, ele tem o estranhamento, né? Assim, a filosofia nasce do espanto, de eu estranhar, de eu me espantar com algo, de eu admirar algo, o estranhamento, a distância e a reflexão. Reflexão é eu me dobrar, é eu me redobrar sobre algo, ou seja, eu tentar entender algo a partir da minha experiência, da maneira como eu abordo essa situação, ou seja, a partir de mim mesmo. Então, a atitude filosófica, ela tem o espanto, né? O que é isso? A admiração e a busca por respostas. E esses três elementos vão ser expostos a partir de uma argumentação, tá? Isso, o senso comum e a diferença entre senso comum e conhecimento filosófico está na página 17. A questão do que representa uma atitude filosófica está na página 19. A gente vai abordar o utilitarismo, né? E os imperativos, que são questões éticas. O que vem a ser o utilitarismo e o imperativo, os imperativos de Kant? A gente tem uma área da filosofia que se chama ética, filosofia ética. Espera aí. Bom dia, Evandro. Beleza, meu querido? Deixa eu ver se ele ingressou ainda. Bom dia, Evandro. Tudo bem? Muito prazer em tê-lo na aula hoje. Beleza. Então tá. Vamos lá. A área de filosofia ética, né? É uma área que vai estudar as ações que justificam as ações humanas e as principais concepções morais na história da filosofia. Quais foram as contribuições dos filósofos para essa instituição que a gente chama de moral, né? Que é tão discutida nas nossas vidas. E o período moderno, que é o período do iluminismo, né, Renascimento e Iluminismo, que começa lá no século XVI, XV, XVI e vai até o século XIX, é um período de valorização da razão humana, né? De busca por uma moral que seja fundamentada na razão e menos na fé, porque a moral ela é muito ligada à religião, né? Principalmente no período medieval, que vai do século III depois de Cristo até o século XV,
que é um período que influenciou muito a moral humana, que influencia até hoje. Por exemplo, quando você pega essa polêmica sobre a legalização do aborto, ela é um tabu muito por conta da questão religiosa. Então, assim, por mais que hoje as religiões tenham se fragmentado, né, sejam muitas, e de uma certa forma estejam enfraquecidas, elas são importantes ainda na nossa concepção moral. E o período moderno é um período que vai buscar se afastar da moral religiosa e buscar uma moral racional. E nesse contexto, a gente vai ter duas concepções morais no período moderno que vão se destacar. Uma delas é o utilitarismo, né, que tem como principais expoentes Jeremy Bentham e Stuart Mill, né, filósofos ingleses. E o utilitarismo é uma concepção filosófica que vai buscar uma maneira de calcular o valor de uma ação moral. Como eu determino, como eu calculo se uma ação moral é correta ou errada? E esses filósofos vão criar o que a gente chama de princípio da felicidade, né? E o que caracteriza esse princípio da felicidade? O que vai calcular se a minha ação é útil ou não, é certo ou não, é a quantidade de pessoas para quem ela vai causar felicidade, o tamanho da dor e a intensidade desse prazer. Então, assim, uma ação é medida, primeiro, pela quantidade de pessoas que ela vai abranger. Se ela traz mal para uma pessoa, mas traz felicidade para muitas, ela é uma ação moral válida. A intensidade dessa felicidade, o quão permanente e importante é essa felicidade que ela vai gerar, esse prazer que ela vai gerar. E a quantidade de dor que ela proporciona. Então, quando eu consigo equacionar essas três variáveis, eu consigo calcular o valor de uma ação moral. Tá? E os imperativos categóricos foram dois imperativos elaborados por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, um filósofo importantíssimo. E ele vai entender que a maneira de valorar uma ação, de calcular o valor dela, é a partir do dever moral, da empatia, né? O dever de fazer o certo. Então ele vai dizer o seguinte: quer saber se sua ação é boa ou não? Se quando todos repetirem essa sua ação, isso cause gere um bem-estar, isso é bom. Então, assim, se a sua ação pode ser repetida por todos, essa sua ação é boa. O famoso não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Se o que você está fazendo você não gostaria que o outro lado fizesse, não faça. Esse é o imperativo categórico. Haja de uma maneira tal que, se todos agirem igual a você, isso seja bom. E o imperativo hipotético, que é, na hipótese de eu ter um objetivo muito específico, eu tenho que ter uma ação muito específica. E essa ação também é moral, é um dever moral de colocar a vontade, os desejos abaixo do dever. Então, quando eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer o quê? Colocar os desejos de lado e focar nesse objetivo e me esforçar para que esse objetivo seja alcançado. Os dois imperativos têm como característica o dever moral, né? E a razão, né? Porque o imperativo hipotético e o categórico, eles vão falar de um conceito que parece que não tem a ver com esse princípio, que é a liberdade. Porque para Kant, a liberdade não está em eu fazer o que eu tenho vontade. A liberdade está em eu conseguir ter domínio sobre a vontade e fazer o certo. Tá bom? Vamos lá. Filosofia existencialista, liberdade, né? O período moderno ele vai ser depois sucedido pelo período
contemporâneo, que é o nosso período. E nesse período contemporâneo, a ideia de liberdade vai ter uma outra maneira de ser vista, diferente da de Kant. Para os filósofos contemporâneos, a maioria deles, os chamados filósofos existencialistas, a liberdade está em eu fazer o que eu escolho fazer. Eu escolho se eu vou dar vazão à vontade ou se eu vou dar razão ao dever moral. Eu tenho escolhas. O homem é um ser que faz escolhas. E essas escolhas têm consequências. E o que me faz diferente dos outros animais é a liberdade de escolher. Todos os outros seres, todos os outros entes da natureza, do mundo, primeiro são idealizados para depois serem feitos. Ou seja, tudo na natureza nasce e vai fazer aquilo que os outros fazem. O homem é o único ser que ele determina o que ele vai ser. Ou seja, a mesa ela é feita para ser mesa. O macaco ele é feito para ficar em árvores. Cada animal vai fazer aquilo que a sua espécie faz. Ele não tem escolhas. O ser humano é o único ser que faz escolhas. É o único ser que tem essa propriedade de fazer escolhas. E essas escolhas trazem angústia, trazem sofrimento, mas elas são uma prerrogativa humana e elas geram consequências e cada um de nós é responsável, único responsável pelas nossas escolhas. Essa é a base do existencialismo. O homem é um ser livre para fazer escolhas, responsável por essas escolhas, e essa característica de fazer escolhas traz angústia, que é a angústia de escolher, tá? O existencialismo tem como principal representante contemporâneo Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, né? Mas tem muitos outros, tem a Simone de Beauvoir, que é uma existencialista feminista, né? Que vai falar que a mulher também, ela deve fazer as suas escolhas e não entregar aos homens essa responsabilidade das escolhas sobre a vida dela. A gente vai ter Foucault, vai ter Nietzsche, são vários filósofos existencialistas, mas todos eles vão falar da importância de eu escolher se eu quero fazer, o que eu não quero fazer, se eu quero fazer igual todo mundo faz, ou se eu quero fazer do meu jeito, tá? Esse é o existencialismo. E aí a gente vai falar um pouquinho de capitalismo, né? Sobre a questão do trabalho, que o trabalho é uma característica humana. O trabalho ele tem por característica transformar o meio em que eu vivo para me sustentar. E o trabalho sofreu uma série de mudanças desde do extrativismo, né, pré-histórico, depois o escravismo, que é a característica de eu pegar alguém para fazer de maneira forçada o meu trabalho, o feudalismo, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que vem com os combustíveis, né, duráveis, como o petróleo. E aí depois vem a terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial Tecnológica. Então, a gente tratou um pouco do trabalho. O capitalismo, que é um sistema humano, político e social, que tem por característica a acumulação de capital. A gente vai falar sobre a Revolução Industrial, que vai gerar transformações sociais gigantescas. E dois filósofos falam muito sobre o trabalho, que é Adam Smith, que a gente não vai abordar na prova, e Marx, que é o que a gente vai abordar nessa prova. Marx vai falar muito sobre o trabalho, sobre a importância do trabalho na sociedade, como o trabalho modifica a sociedade, né? E a gente já falou sobre isso na aula de sociologia. Então, aquilo que a gente abordou sobre Marx na sociologia, de alguma maneira a gente vai abordar também na filosofia, mas a gente vai abordar sobre uma visão muito mais intelectual. Marx mostra que o trabalho é
faz parte da essência humana e que o trabalho norteia a sociedade, norteia o homem. Você é o que você produz, né? O homem é o que ele produz e ele pensa o que ele produz e ele pensa conforme ele produz. E aí Marx vai abordar o papel da luta de classes a partir da ideia de proletariado, perdão, que são os operários, que são aqueles que vendem o seu meio de produção, e a burguesia, que é a classe detentora dos modos de produção. E aí Marx vai analisar a burguesia, vai falar que existe a burguesia industrial, a burguesia comercial e a burguesia financeira. A burguesia financeira são os bancos, a burguesia comercial são os comerciantes e a burguesia industrial são os donos de indústria. E ele vai falar da exploração de quem detém os meios de produção sobre o trabalhador, vai falar da mais-valia que a gente falou. E aí, ó, eu parei de falar as páginas, mas eu vou falar agora para vocês. Então, senso comum e conhecimento filosófico, página 17. Atitude filosófica, página 19. Utilitarismo e imperativos, páginas 26 e 27. Filosofia existencialista, Sartre, liberdade de escolha, página 29. O trabalho, né, as características do trabalho, a importância do trabalho, página, o capitalismo, a revolução industrial, a relação proletariado e burguesia, a luta de classes, a mais-valia, são conceitos que estão na página 33 e 34. Não deixem de anotar. Tá bom? Voltando aqui. Em relação a esse conteúdo, alguma dúvida, gente? Falei pra caramba, hein? Nenhuma dúvida, não. Que sala incrível, ninguém tem dúvida. Isso significa que o professor é muito bom, ou os alunos são muito inteligentes, ou os dois estão mentindo, o professor e os alunos. Mas aí é algo que é uma questão filosófica, eu não vou entrar no mérito. Eu prefiro acreditar nas duas primeiras, que o professor é incrível e que vocês são muito inteligentes, que eu acho que é o caso, tá? Se ninguém tem Pro, dúvida, eu só tenho uma pergunta. Você vai colocar as páginas que é para estudar no grupo? se eu vou pôr esses tópicos que eu falei para vocês, Aham. posso pôr, Diogo. Então tá. Eu acho que eu vou fazer isso um dia antes da prova, pode ser? Uhum. Porque é o que vocês vão estudar um dia antes, né? Uhum. É porque pela quantidade de provas. Eu já mando o conteúdo e mando os vídeos. Pode ser? No grupo? Pode. Então, fechou. Deixa eu fazer a chamada aqui. Um minuto. Da atenção de vocês. Só filtrando. 19. Bernardo está sempre aí, esse menino é super presente, regular, embora brilhante. Diogo está aí também, é outro aluno que está sempre nos prestigiando. Evandro, sempre vem um pouquinho mais tarde, mas sempre está aí. O Evandro é igual como é que fala? A verdade, ela tarda, mas não falha, justiça. Esse é o Evandro. Fernanda está aí. Fernanda. Oi, professor. Oi, Fernanda, tudo bem, minha linda? Isabela, não. Juan, não. Lara. Lara tá aí. Lara, tá aí. Laisla não E vem. aí, professor? E aí, Lara, tudo bem, gatona?
né? você me conta de novidade? Vamos resenhar um pouquinho aqui, que senão eu falo demais. Nada? Nada não, tá de boa. Ah, se tá de nenhuma novidade, mas tá tudo de boa, fechou, né, Lara? É do jeito que a gente gosta, né? Nem tanto, né? Mas fazer o quê? Você gosta do fervo. Não ligo não. Rafaela tá aí? Não. Gabriela tá aí. Oi, Pedro. Fala, Gabi, conta tudo pra gente. O que você tem de novo pra contar? Nada, Gabi? Oi? Ixi, o microfone da Gabriela tá ruim. Meus queridos, vamos falar sobre o projeto da mostra. A Val falou que vocês estão produzindo vídeo, então a ideia é vocês mandarem para a gente analisar, dar uma devolutiva, se necessário, para vocês melhorarem esse vídeo. Então, assim, todo o material que vocês estão usando para o vídeo, não descartem quando vocês editarem o vídeo, porque de repente a coisa precisa ser mudada, tá bom? Então, eu estou na guarda aí dessas. Peraí, alguém falou comigo no bate-papo? Tá, beleza, Evandro, de boa. Manda esses vídeos, não demora, porque assim. Tem que te mandar também? Não, a Val falou que vai estabelecer uma mídia para vocês mandarem, né? Se vai ser pelo Google Forms, não sei. Ela falou que vai estabelecer para vocês, e aí eu vou pegar esse link, ver, analisar com ela, né? Fazer a devolutiva. Mas aguardem que a Val vai falar como fazer isso. Mas qualquer dúvida antes que vocês queiram, algo que eu possa ajudar em relação ao tema, só me chamar, que naquilo que eu puder eu dou uma força, fechou? Sim. Sim. Mais alguma coisa, gente? Não. Temos tempo aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, anotar do conteúdo que eu passei, a gente tem um tempinho ainda aí para fazer isso. Se não, tá tudo certo, né? Tudo. Então eu não vou tomar mais tempo de vocês, até porque assim, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tudo dito de filosofia, sociologia, tá fechado então. Mas galera, meus lindos, acho que eu vou encerrar essa aula então. Fechou? Beleza. Então já é. Bom dia para vocês. Tchau. Falou, até mais. Até mais.